Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre fisioterapia esportiva. Nessa aula especificamente, nós vamos falar sobre retorno ao esporte. Quando é que eu sei que o meu paciente, o meu atleta, está apto a voltar a praticar sua atividade esportiva que fazia antes da lesão? Então, nós vamos estudar aqui o que é a ciência por trás do retorno ao esporte, vamos estudar os critérios objetivos e subjetivos que o fisioterapeuta e toda a equipe tem que estar consciente para esta melhor tomada de decisão. Para essa aula, vocês já sabem, vamos manter a concentração aqui, vamos ter aproximadamente 50, 60 slides sobre este conteúdo. Fique focado para conseguir absorver aí o maior número de informação e conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Quando o atleta poderá retornar à prática esportiva após a lesão? Essa é uma pergunta que você vai ter que responder. O seu paciente, o empresário do seu paciente, o treinador do atleta, da equipe, ou várias pessoas que estão envolvidas numa lesão esportiva vão chegar para você e fazer essa pergunta. Quando? E essa pergunta de quando é uma pergunta de tempo, é uma pergunta de tempo futuro. Perguntas de tempo futuro nós chamamos de prognóstico. A lesão aconteceu hoje. Qual é o prognóstico? Qual é a predição de tempo que eu tenho para essa pessoa? Voltar a andar, voltar a correr, voltar a ir para a academia, voltar a praticar atividade física, praticar o esporte que ela vinha desempenhando antes. Então, entenda que o critério de retorno ao esporte é uma ciência de prognóstico, tá bom? Quais critérios você tem utilizado atualmente? Na sua prática clínica, você já deve lidar com o atleta, deve lidar com esse público e, portanto, você deve levar em consideração principalmente fatores físicos, que são os mais conhecidos. Edema, dor, amplitude de movimento, cicatrização, força muscular, tempo de lesão, tempo de pós-operatório. Então, esses são os critérios mais conhecidos e que a gente tende a basear a nossa tomada de decisão. O Jornal Britânico de Medicina Esportiva, ele publicou um consenso que foi realizado no primeiro Congresso Mundial de Fisioterapia Esportiva. Esse congresso foi organizado pela IFISPT, que é a Federação Internacional de Fisioterapia Esportiva. Então eles reuniram aqui massa pensante crítica sobre física esportiva. Claire Arden, da Suécia, editora da JOSP, editora-chefe da JOSP, publica muito sobre retorno ao esporte, principalmente LCA. Você tem aqui Karim Khan, foi editor-chefe do Jornal Britânico de Medicina Esportiva por muito tempo. Você tem aqui nomes como Ann Coles, que é uma grande pesquisadora sobre lesões de ombro, Nicola Phillips, do Comitê Britânico Olímpico, né? Christian Tomborg, da Dinamarca, que já foi presidente da Federação Internacional. Você tem aqui Mário Bizzini, que por muitos e muitos anos foi o fisioterapeuta-chefe da FIFA no futebol. Kevin Wilk, uma grande referência em esportes americanos, né? NBA, beisebol, futebol americano. É um cara de vanguarda aí lá nos Estados Unidos. Karen Sibernhaug, que é uma fisioterapeuta sueca, mas mora nos Estados Unidos, trabalha muito com tendinopatia. Então veja que eles pegaram vários pesquisadores que trabalham com lesões diferentes, esportes diferentes, para tentar chegar mais ou menos num consenso. Esse material aqui eu vou deixar à disposição para vocês lerem para aprofundar a leitura sobre esse conteúdo. Aqui vocês conseguem visualizar uma tabela
que mostra o processo de cuidado de um atleta que está retornando ao esporte, com diferentes profissionais e diferentes funções, certo? Então, desde a recuperação, a partir de uma lesão esportiva, essas considerações especificamente sobre a área de transição, tá? Quando você vai sair da parte de saúde para a área de performance, tá bom? Então, nós temos aqui no início do processo médicos, fisioterapeutas, athletic trainers, médicos, todos eles aqui fazendo avaliação, reavaliação, diagnóstico, correção cirúrgica, gerenciamento de dor, edema, proteção dos tecidos lesionados. Então, é uma fase mais de primeiros cuidados. Depois, uma fase de reabilitação, restaurar a amplitude de movimento, controle neuromuscular, reforço dos músculos e dos grupos musculares, aqui geralmente feito por fisioterapeutas. Estágio final da reabilitação, uma transição entre fisiologia do exercício, fisioterapeuta, athletic training, restabelecer equilíbrio, controle de reflexo, força, resistência, desenvolvimento específico e genérico de forças e condicionamento. Então, aqui basicamente restaurar as questões de função de performance física, que geralmente já na mão do preparador físico, do fisiologista. E lá no final, o desenvolvimento de especificidades do esporte. Aqui talvez um treinador, um técnico, especificamente para treinar questões de função de performance competitiva. Então, você vê que desde o início da lesão, desde uma necessidade de uma cirurgia, reabilitação, até uma fase de transição para a performance, nós temos vários atores atuando aqui. Então, essa parte em azul aqui é o que a gente poderia chamar a fase de ouro aqui para a fisioterapia, tá? E aqui a fase de saúde, né? Equipe de saúde, e esse azul mais clarinho aqui, a parte que você vai entregar o atleta para a transição, especificamente da parte de performance. Então, essa transição entre saúde e performance, ela é uma linha tênue. Você tem que ter muito cuidado na hora de cruzar isso aí. Um dos tópicos que mais se estuda hoje é o chamado controle de carga. Dentro do controle de carga existe uma relação chamada carga aguda versus carga crônica. Carga aguda dividida pela carga crônica. Essa relação, essa razão, ela tem que estar ali na ordem de acima de 1, o número mágico ideal. Por que isso acontece? Porque quando você tem uma carga aguda muito elevada diante de uma carga crônica acumulada, você tem o que nós chamamos de sobrecarga. Essa sobrecarga são os momentos em que geralmente os atletas lesionam. Então, quando você vem aqui, ó, semana de treino, você tem a semana de treino aqui no eixo X e aqui no eixo Y você tem corrida de alta velocidade. Quando você faz aqui uma relação, o que você tem acumulado de treino de carga nas últimas semanas e compara com a carga da semana atual, essa relação ela tem que ser progressiva. Se essa relação tiver um aumento súbito, um aumento de volume de carga muito súbito, isso pode causar exatamente o que nós chamamos de fatores predisponentes da lesão. Você está vendo que o gráfico aqui é um sobe e desce danado. Não tem algo consistentemente sendo progressivamente elevado. Diferente desse gráfico que vocês estão visualizando aqui agora. Você vê que você começa aqui no treino número 1 e vai até o treino número 12, com 12 intervenções de um artigo que nós fizemos, basicamente de fortalecimento muscular. Veja que tem oscilação para mais e para menos, mas quando você tira o zoom e olha o gráfico todo, o que você vê é uma reta que está subindo ascendente. Ou seja, existe uma progressão de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, com pequenas oscilações aceitáveis, desde que essas oscilações estejam dentro do intervalo de confiança que nos permita sempre ir aumentando essa carga, sem ter nenhuma queda brusca, nenhum aumento brusco.
Isso nós chamamos de unidades arbitrárias. Unidade arbitrária é a carga total, né? A carga ela é feita pelo número de séries, número de repetições, que é o volume, vezes a intensidade, a carga, vezes a escala de percepção de esforço de Borg, que seria uma medida de carga interna. Além de todos esses fatores de carga, outro ponto importante da transição é saber que existem fases de retorno ao esporte. Você tem uma fase inicial chamada RTP. RTP é Return to Participation, retorno à participação. Depois você tem uma fase chamada RTS, Return to Sport. E você tem uma outra fase chamada RTP, de retorno à performance, retorno ao desempenho pleno. Tá? Então, primeiro você volta a participar, se ambienta naquele local, depois você vai voltar a praticar o esporte propriamente dito, e por último você vai tentar praticar em alta performance, tá bom? Dividindo essas fases aqui, de acordo com o que nós observamos, você tem um retorno à participação quando o atleta ele começa a ter contato com o ambiente do esporte dele. No futebol, ele começa a fazer treino com bola, treino com campo, ele já começa a se ambientar e se sentir parte daquele cenário. Depois, no segundo momento, esse indivíduo está no banco de reserva e vai entrar para fazer a participação em alguns minutos de jogo, ou seja, ele não está exposto a todo o volume de jogo de competição. Ele vem treinando e aí aos poucos vai sendo reinserido na equipe, no time, no jogo, naquele ambiente de pressão. E por fim, ele vai retornar ao desempenho pleno, que é quando ele vai tentar fazer as mesmas coisas que ele fazia antes da lesão. Aqui nesse slide, vocês estão observando um framework, uma organização de ideias realizada no processo de decisão para o retorno ao esporte, tá? Então, essa abreviatura START Framework significa a avaliação estratégica do risco e da tolerância ao risco. Ela é dividida em 3 etapas, tá? A primeira etapa é a avaliação do risco de saúde. Envolve basicamente fatores intrínsecos. Então, você está vendo aqui, ó, dados demográficos do paciente, sintomas do paciente, histórico médico pessoal do paciente, tem as lesões prévias, lesões recorrentes, o exame físico envolvendo fraqueza muscular, presença de edema, testes específicos de dor com função, raio-x, ressonância. Então, basicamente, a avaliação da saúde dos tecidos do indivíduo. Num segundo momento, você tem o passo 2, que é a avaliação do risco de atividade. Aqui são fatores extrínsecos. Aqui você quer saber se os tecidos serão colocados em estresse à prova. Então, tipo de esporte, se tem contato, se não tem contato, se tem mudança de direção, se não tem mudança de direção, aceleração, desaceleração, posição do atleta, quer dizer, se é um goleiro, se é um zagueiro, se é um meio-campo, se é um atacante, eles estão expostos a riscos diferentes, dominância do membro inferior, nível competitivo, né? Se é um amador, se é um recreacional, se é um profissional, habilidade de se proteger, testes funcionais, né? Aqui nós temos já aqui os HOP testes diagonais, prontidão psicológica, né? Então, como é que a cabeça desse cara tá para poder realizar os gestos esportivos, para poder performar. E numa terceira etapa, nós vamos fazer a avaliação do risco de tolerância, ou tolerância ao risco. São os fatores modificadores da tolerância ao risco. Por exemplo, tempo e temporada, ou seja, se você está numa pré-temporada, se você está no meio da temporada, se você tem pressão sobre o atleta, é um atleta que tem muito holofote em cima dele, pressão externa do treinador, da família, do empresário, do patrocinador. Que mais? Se o atleta está mascarando a lesão, ou seja, tem uma lesão, o cara está se entupindo de analgésico, anti-inflamatório, tomando infiltração, ou seja, ele está se entupindo de fatores que estão mascarando a lesão e uma hora esse copo vai encher, vai encher, vai encher, vai vir uma gota d'água e vai estourar. Tá?
Conflito de interesse financeiro, né? Atleta que, se não ficar exposto à mídia, ao esporte, não vai ter um retorno financeiro e, portanto, para evitar a perda financeira, ele esconde a lesão, enfim. E o medo da ligação, né? Restrição restrita ou permitida, ou seja, quando o atleta ele não está apto o suficiente para poder se expor, mesmo que seja ao fracasso. O medo de fracassar, o medo de não entregar o que se espera daquele atleta. Além de todos os fatores físicos, existem muito pesadamente os aspectos psicológicos influenciando o processo de tomada de decisão. Para quem não conhece, esse aqui é um atleta chamado Anderson Silva. Esse atleta, ele era o campeão mundial por muitos anos de MMA, era um super atleta, né? Estava defendendo o troféu, o cinturão de campeão há muito tempo. E em um dada luta, em um dado momento, em 2014, ele sofreu uma fratura de tíbia e fíbula total ao tentar realizar um golpe de um chute que foi prontamente defendido pelo atleta adversário. Tá? Esse lutador ele passou 12 meses, 13 meses em processo de retorno ao esporte. Ele fez uma cirurgia de haste intramedular, fez todo o processo de reabilitação, todo o processo de retorno à participação, retorno ao esporte e retorno à performance, que foi quando ele voltou para a luta. Tá? Imagine durante todo esse processo como era a cabeça dele na hora de dar um chute. Quando ele chegou lá na fase em que ele tinha que treinar chute. Será que a cabeça dele não tinha um freio de mão puxado o tempo todo? Pô, isso aí foi o golpe, foi o gesto que eu quebrei. Será que eu vou soltar a perna com a mesma potência, com a mesma força diante, correndo o risco de fraturar novamente? E o membro contralateral, será que eu vou ter coragem, confiança para fazer isso? Eu estou dando um exemplo aqui do chute, mas pode ser um exemplo de tocar bola, de chutar para o gol, tocar, saltar, nadar, cortar, arremessar, girar. O mecanismo de lesão em que ocorre a lesão esportiva, ele fica memorizado na cabeça do atleta. Será que ele consegue desenvolver e desempenhar aquele mesmo gesto novamente? Vários pesquisadores se preocuparam em desenvolver ferramentas capazes de avaliar o que nós chamamos de prontidão psicológica para o retorno ao esporte. Especificamente, essa pesquisadora chamada Kate Webster, ela desenvolveu algumas escalas, alguns questionários que conseguem avaliar se o paciente ele está apto a ter confiança no membro lesionado para retornar ao esporte. Aí que vocês estão vendo a validação de uma escala para ligamento cruzado anterior. Aqui vocês estão vendo essa mesma escala, a CLRSI, sendo traduzida para o francês e para inúmeros outros idiomas. E também nós temos aqui na versão do português brasileiro. Nosso grupo aqui da Universidade Federal do Ceará realizou esse trabalho com autorização da Kate Webster, da Universidade de La Trobe, na Austrália, e em 2017, 2018, nós fizemos a tradução, a adaptação cultural e a validação tanto da escala de retorno ao esporte, como a escala de qualidade de vida após reconstrução do ligamento cruzado anterior. Portanto, todos têm a disposição de utilizar essa ferramenta atuando com fisioterapeutas brasileiros ou pacientes. Bom, a primeira coisa que a lesão faz no esporte coletivo é isolar o atleta. Esse atleta ele passa a treinar em separado, ele passa a ter um horário diferente do restante do grupo. Isso por si só já causa um afastamento natural do atleta. Então ele está ali afastado dos outros atletas, está afastado da equipe técnica que está mais preocupada lá com a performance, ele vai lá para a equipe de saúde, né?
Então ele vai ficar lá com o médico, com o fisioterapeuta, e vai passar um bom tempo aí até que ele consiga fazer a transição para retornar ao contato de treinamento em grupo, tá? Então esse suporte social que vocês estão vendo aqui, equipe técnica, os outros atletas, a família, os patrocinadores, empresário, tudo isso é fundamental no processo de retomada, no processo de retorno ao esporte, na reabilitação. Esse deslocamento social, ele bota em xeque a identidade do atleta. Ou seja, será que eu sou capaz? Será que eu dou conta de voltar a fazer o que eu fazia antes? Alienação da lesão. O que é isso? É o atleta que não entende nada sobre aquela lesão que ele sofreu. Ele acredita piamente no que falarem para ele, ou seja, ele não recebeu conhecimento, não recebeu informação sobre aquilo. A expectativa de retorno, né? Quanto tempo falaram que ele vai voltar a jogar? Então, quanto maior tempo na reabilitação, mais esse atleta, em tese, estaria preparado para um retorno ao esporte seguro. O problema é que a maioria não quer isso. A maioria quer pular essa etapa, fazer ela o mais rápido possível, porque o que eles querem mesmo é jogar. Tá? Vocês estão vendo aqui um ciclo vicioso do que pode acontecer após a lesão. A experiência da dor, toda a catástrofe que ele vive naquele período ali pós-dor, pós-cirurgia. Isso causa nele um bloqueio, um medo de movimento. Isso faz com que o comportamento dele mude para uma hipervigilância, evitando fazer determinadas posturas, determinados movimentos, e isso causa desuso da musculatura, da articulação, incapacidade, depressão, e isso acaba fazendo com que ele não consiga fugir dessa corrida dos ratos aqui. Nesse modelo de estresse e lesões proposto na década de 80, vocês estão vendo que desde aquela época lá já se preocupava sobre questões de personalidade do atleta, sobre estresse, fatores estressores e sobre recursos de coping, que seria como você consegue se colocar no lugar do outro e fazer com que o atleta se veja no futuro, se veja lá na frente, já estando curado, passado pelo processo de reabilitação e já esteja próximo a desempenhar suas atividades. Então, isso não é novidade. Já se fala sobre medo de lesão, medo de relesão, medo de recorrência, medo de recidiva há muito tempo. A questão é como podemos fazer para que este indivíduo consiga gerenciar todos esses aspectos aqui que vão estar comprometidos. Ó. Coordenação motora ruim, tempo de reação ruim, fadiga muscular, a tensão muscular no campo atencional, ou seja, capacidade de antecipar uma perturbação, tudo isso vai estar alterado diante de situações estressantes e diante da presença da lesão esportiva. Portanto, uma coisa é o indivíduo retornar ao esporte. Isso aí muitos conseguem. Outra coisa é ele conseguir retornar no mesmo nível de antes da lesão. Ronaldo Fenômeno sofreu uma lesão terrível em 99. Ele voltou em 2002 para a Copa do Mundo em alta performance para ser eleito o melhor jogador do mundo novamente. Ou seja, não é todo mundo que consegue fazer isso. Uma lesão grave e você dá a volta por cima num nível competitivo muito elevado. Então, nós precisamos mapear incapacidade de alcançar o desempenho prévio, perda da capacidade física, melhora do desempenho de outros atletas, quer dizer, é um esporte coletivo, os outros estão treinando, estão se desenvolvendo. Então, quando você voltar, se você voltar para o nível que eles estavam na época da lesão, você já está para trás. Por quê? Porque os caras se desenvolveram, os caras melhoraram. Então, você tem que voltar para o que era antes e ainda tem que melhorar o seu nível. Diminuição do aspecto técnico. Então, você fica muito tempo sem realizar aquele gestual. Isso pode demorar bastante tempo e você precisa focar em atividades com desafios progressivos. Tá?
medo de não corresponder, expectativa dos outros, diminuir sua reputação, reação dos torcedores. Tudo isso paira na cabeça do atleta, tá certo? Não é só a questão física que está comprometendo aqui. Você pode tirar a dor, tirar o edema, melhorar o trofismo muscular, melhorar a força muscular, melhorar a potência. Parte física está ok, só que ele está com o freio de mão puxado aqui na cabeça. Aqui, vocês estão vendo um cenário em que o fator externo, ambiente, ele também pode ser um estressor para o retorno ao esporte. Então, é um time que é muito dependente de um determinado atleta. O pessoal chamava isso de dependência do atleta, né? Então, se não tiver com aquele cara jogando, o time perde, o time não consegue somar 3 pontos. Então, a pressão para o retorno ao esporte antes do tempo desse atleta, com certeza vai ser mais. O que a gente precisa entender é que não existe um protocolo padrão para todas as lesões esportivas, tá? Nós temos que fazer isso individualizando cada lesão. Aqui nesse gráfico vocês estão conseguindo visualizar no eixo X o índice, que é o número de lesão por 1000 horas de jogo. E no eixo Y vocês estão vendo a severidade de acordo com o tempo perdido de treinamento, o tempo que a pessoa ficou afastada do treinamento e da competição. Então vejam que tem lesões que elas acontecem muito, mas rapidamente a pessoa já está de volta, tá? Então uma contusão na perna, no membro inferior, a pessoa tem uma lesão, acontece demais, só que isso não tira ela do treino por muito tempo. Diferente de um LCA. Um LCA aqui, ó, ele tem uma incidência menor, mas quando acontece, ó, uma fratura da tíbia e da fíbula, que eu mostrei ainda há pouco, quando acontece, demora muito, mas muito tempo de retorno ao esporte. Tá? Aqui eu vou falar primeiro para vocês sobre uma lesão muscular, de extensão muscular, é a principal lesão que ocorre no futebol. Nós temos alguns capítulos do Profísio escritos sobre isso, tanto em fisioterapia esportiva, como em fisioterapia traumato-ortopédica. O que nós precisamos ter em mente é que uma lesão muscular, ela obedece uma sequência natural de cicatrização dos tecidos. Você está vendo aqui essa figura clássica do estudo do Javierne, uma coisa assim, o nome do autor, em que vocês conseguem perceber a fase inflamatória, fase proliferativa, fase de remodelação precoce e fase de remodelação tardia. Então, do dia 2 até o dia 21, você está observando aqui 3 semanas de um processo de reparo tecidual. Essa resposta cicatricial, ela precisa ser respeitada, porque se você realiza uma intervenção de alongamento, de contração excêntrica, no momento em que o tecido ainda não está preparado para receber esse tipo de carga, você tem uma relesão ou tem um agravamento da lesão atual. Tá? É muito comum acontecer recidiva de lesão muscular por retorno ao esporte antes do tempo. Ou seja, estava começando a cicatrizar direitinho lá a lesão, fez uma carga excêntrica, fez uma carga de avulsão e abriu a lesão mais ainda. Portanto, essas lesões de ruptura de fibra muscular, peitoral maior, bíceps, tendão do bíceps, distal, do cotovelo, isquiotibial, são as lesões mais comuns junto com a de gastrocnêmio. Tá? Essas lesões já foram muito estudadas. Por exemplo, para a lesão de bíceps femoral, lesão de isquios tibiais, existem programas de prevenção secundária, programas de prevenção de relesão, basicamente envolvendo uma série de exercícios que objetivam aumentar a força excêntrica dos músculos isquiotibiais. Nós não conseguimos fazer isso do dia para a noite. Você precisa dar o estímulo e esperar a resposta da musculatura. É por isso que o período de treinamento é importante.
o período de exposição a esse tipo de programa preventivo, ele é importante. Esse infográfico é do YLM Sport Science. Quem não conhece, sugiro fortemente que siga esse Twitter, esse Instagram, acho que eles têm também YouTube. Eles pegam um artigo científico e transformam num infográfico. Esse artigo aqui, do Jornal Americano de Medicina Esportiva, eles mostraram o quanto que exercícios nórdicos de contração excêntrica para os isquiotibiais são excelentes atenuantes, né? Eles são fatores de proteção para lesões musculares, tá bom? Eles conseguem reduzir em 70% as lesões em quem participa constantemente desse programa e até 85% se a pessoa já tiver tido uma lesão prévia. Quer dizer, são números incríveis aí de prevenção de lesão. E, como eu falei para vocês, sempre que um atleta desse, por pressão do treinador, pressão da competição, pressão do próprio atleta, da torcida, ele pula etapas, acaba ocorrendo o inevitável, que é o agravamento da lesão atual ou a relesão. Tá? Aqui na foto vocês estão visualizando um jogador brasileiro naturalizado espanhol, chamado Diego Costa. Ele era o craque do time do Atlético de Madrid em 2014. Isso aí é a foto da substituição dele com 9 minutos, menos de 10 minutos do primeiro tempo, na final da Champions League. A Champions League de 2014 foi Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Ele era o grande astro do Atlético de Madrid, era o principal artilheiro, era o principal jogador. E ele sofreu uma lesão de estiramento muscular semana antes da grande final. Tentou de tudo. Todos os fisioterapeutas, médicos, o staff do clube deram negativa para ele. Que ele não ia conseguir jogar a final, não estava apto, não tinha tempo suficiente para ele estar preparado para jogar essa partida. Não satisfeito, ele foi atrás de um curandeiro na Sérvia. O cara faz PRP, plasma rico em placenta. Plasma rico em placenta não, plasma rico. PRP, plasma rico em plaquetas, né, que é uma terapia muito controversa, mas muito utilizada, principalmente em lesão muscular no futebol. Só que ele foi com esse curandeiro lá na Sérvia fazer isso com placenta de égua. Quer dizer, queria pegar células-tronco animais, centrifugar para poder acelerar o processo de cicatrização. Isso não tem evidência científica nenhuma. Isso é muita loucura isso. E ele foi, pagou do bolso dele só para poder estar jogando. Peitou treinador, peitou todo mundo para poder estar lá no dia do jogo, entrou de titular e menos de 10 minutos, na primeira arrancada que ele deu, ele sentiu a lesão. Ou seja, o treinador teve que substituir esse atleta, gastou uma substituição. Naquela época só eram permitidas 3 substituições por time. Esse jogo ficou empatado em 0-0, foi 1-1. Foi para a prorrogação. O time do Real Madrid estava muito mais descansado. O do Atlético de Madrid estava mais cansado, porque o treinador gastou uma substituição com 10 minutos do primeiro tempo e acabaram levando um gol de cabeça no segundo tempo da prorrogação e perderam o título. Podia ter acontecido diferente? Podia. Não estou dizendo que esse foi o único fator que causou, mas com certeza isso influenciou decisivamente aí para o resultado final. Depois da lesão muscular, eu vou falar especificamente para vocês aqui sobre lesão do ligamento cruzado anterior. Essa é a lesão esportiva que mais se estudou até hoje para retorno ao esporte. É o que nós mais temos de dados científicos para conseguir pautar nossas decisões, tá bom? Esse artigo que vocês estão visualizando aqui na tela foi de um aluno de mestrado nosso, a Tâmila, junto com o Carlos e o Cairo, que também foi aluno de mestrado aqui, junto comigo e o professor Gabriel. Nós orientamos esse trabalho para desenvolver um algoritmo de decisão clínica associado ao retorno ao esporte após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Ou seja,
Nesse algoritmo, nós desenvolvemos uma CART, uma árvore de decisão, para identificar quais fatores são primordiais para o retorno ao esporte após cirurgia de LCA. Esse artigo foi publicado no jornal de treino atlético, né, o Athletic Training Journal. Tá? Nós avaliamos pico de torque, nós avaliamos relação agonista-antagonista, simetria entre membros, avaliamos o índice de estabilidade postural, avaliamos o IKDC, que é a capacidade funcional do joelho, avaliamos a prontidão psicológica para o retorno ao esporte com a CLRCI, enfim, fizemos uma varredura e separamos 86 atletas que retornaram ao esporte contra 64 indivíduos que não retornaram ao esporte. E 18 atletas que retornaram ao esporte em alto nível, ou seja, no mínimo, no mesmo nível pré-lesão. Então, ao todo aqui, nós temos 132 participantes que não retornaram ao esporte em nenhum nível esportivo, tá bom? O que é que nós observamos? Que o índice de simetria entre os membros, ele variou muito entre os indivíduos que conseguiram retornar ao esporte. Vocês estão vendo aqui, ó, 12%, 19%, vezes 32%, vezes 27%. Então, observem que os números de índice de simetria entre membros dessa coluna de quem retornou ao esporte, é muito inferior aos que não retornaram ao esporte. Ou seja, esses indivíduos que não retornaram ao esporte tinham uma grande assimetria de força entre o membro lesionado e o membro sadio. Aqui nesse artigo da JOSPT, vocês estão visualizando a proporção de uma amostra de 115 atletas, em que nós temos jovens atletas após o retorno ao esporte, em que, na verdade, a maioria deles nem sequer atingia os pontos de corte recomendados para retornar à prática esportiva. Então, vocês estão vendo aqui, ó, HSLSI, índice de simetria entre os membros. Vermelho é quem não preencheu os critérios e verde é quem preencheu os critérios. Aqui vocês estão vendo o índice de simetria entre os membros do quadríceps femoral, a maioria não preencheu. Aqui é o índice de simetria entre membros do isquiotibiais, a maioria conseguiu preencher. E quando a gente junta quadríceps mais isquiotibiais, a grande maioria não consegue estabelecer, atingir o recomendado do ponto de corte, que é igual ou maior do que 90% de simetria entre a perna lesionada e não lesionada. Ou seja, 1 mês de pós-operatório versus 5 meses de pós-operatório. Foque em ganhar força muscular. Esse vai ser o grande diferencial. Os aspectos físicos têm que estar completamente reabilitados, recuperados para o atleta. Com esses aspectos físicos, você vai ter o próximo passo, que são os aspectos psicológicos, e o próximo passo, que é o retorno à participação. Se você tiver um déficit físico grande, no momento de chegar para a avaliação de critérios de retorno ao esporte, a chance de erro é muito grande. Aqui, nesse artigo, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, eles investigaram sobre a opinião da prática clínica sobre retorno ao esporte após cirurgia de LCA
em fisioterapeutas brasileiros. Então, vocês estão vendo aqui, de todos os participantes aqui desse artigo publicado no Jornal Brasileiro de Fisioterapia, a grande maioria faz exercício de força de quadríceps, força de isquiotibial, força de quadril. Faz exercício de mobilidade para ganhar amplitude de movimento de joelho. E agora, menos da metade trabalham outros aspectos. Por exemplo, padrão de movimento, controle de movimento, tempo após a cirurgia, performance em testes funcionais, testes ortopédicos clínicos, prontidão psicológica, que é tão importante, menos de 20% dos fisioterapeutas brasileiros avaliam a prontidão psicológica para dizer se a pessoa está apta ou não a retornar ao esporte. Isso é loucura. Isso aqui é um dos que tem que estar lá em cima. Tá? E a pontuação em escalas funcionais, como o IKDC. Quer dizer, esses dois tópicos aqui me chamam muita atenção. Esses dois tópicos eles deveriam estar lá na cabeça dos critérios de que os fisioterapeutas brasileiros estão utilizando para tomar sua decisão. Tempo de cirurgia não é o melhor critério, mas é 1, 2. Testes funcionais. Ortopédicos nem tanto. Então, tirando esses primeiros mencionados aqui, que a grande maioria já está fazendo, eu ainda incluiria esses outros 4 aqui sem a menor sombra de dúvida. Apenas 6,4% dos fisioterapeutas brasileiros aplicam os testes recomendados para o retorno ao esporte após uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Galera, isso é muito preocupante. Isso é um reflexo da fisioterapia brasileira. Então, o fisioterapeuta, na média, ele é muito raso em termos de conhecimento de o que deve ser feito antes de bater o martelo e dizer pode correr, pode voltar para o futebol, pode voltar para o seu esporte. Tá? É muito intuitivo que é feito isso. E essas são as perguntas que, em ordem, os pacientes vão fazer para vocês. Quando é que eu posso dirigir? Quando é que eu posso, após o LCA, tá? Quando é que eu posso dirigir? Quando é que eu posso correr? Quando é que eu posso saltar? Quando é que eu posso girar? Quando é que eu posso fazer o esporte completamente? Então, dirigir. Se operou o joelho direito, fica mais difícil, mesmo o carro sendo automático. Se operou o joelho esquerdo e o carro é automático, com 2 semanas você já consegue dirigir. Com 4 semanas, se foi o joelho direito, você também já consegue dirigir. Muleta, com 2 semanas você já consegue tirar as muletas. Tá? Correr, entre 3 meses e 4 meses. Aqui vocês estão vendo de 10 a 16 semanas, né? Aproximadamente 3 a 4 meses. Quais são os critérios inegociáveis? A dor tem que ser mínima, o índice de simetria entre membros para amplitude de movimento de flexão de 95%, ou seja, ele tem que estar com a flexão quase igual da outra perna, a ausência de déficit de extensão, ou seja, hiperextensão completa do joelho e a ausência de edema. Em resumo, sem dor, sem edema, sem perda de movimento. Aceita-se pequenas margens aqui de dor e de restrição de amplitude para a flexão final. O resto não se aceita nada, tá? Leve em consideração também se esse indivíduo tem um índice de simetria entre membros, o quadríceps maior que 70%, ou seja, o déficit da perna operada tem que estar ali na ordem de 30% para liberar para corrida. O tempo de pós-operatório, que eu já falei, e se o indivíduo já está conseguindo realizar exercícios em cadeia fechada, com bom controle motor, com uma boa qualidade de execução do movimento, sem dor ao executar o exercício. Outros critérios mais objetivos é, por exemplo, a força muscular. O índice de simetria entre membros é muito utilizado. Então, acima de 15%, você já dá uma negativa, né? Ele tem uma assimetria muito importante. Entre 10% e 15% ainda é tolerável, principalmente para recreacional, para amador.
Se for um atleta profissional, você tem que chegar o mais próximo aqui do zero, ou seja, menos de 10%, tá bom? Desenvolver as habilidades, direita e esquerda, isso é importante. Vocês estão vendo agora no slide um print do relatório do dinamômetro isocinético, que é o equipamento padrão ouro para avaliar o que nós estamos falando aqui, que é a força muscular de extensores e flexores do joelho, tá? Então, observe que tem na primeira linha aqui uma variável chamada pico de torque, expressa em newtons metro. Então, a diferença tem um déficit de 1,4%. E para flexão, são os isquiotibiais, 133, 126, dá um déficit de 5%. Ou seja, nós estamos diante de um relatório saudável, simétrico, tanto o quadríceps quanto os isquios tibiais. Vamos para o próximo, para vocês entenderem. A continuação. Já aqui vocês estão diante da última variável, que é a razão agonista-antagonista. Para o joelho, isso significa o seguinte: é a relação de força entre os isquiotibiais dividido pelo quadríceps. Ou seja, essa relação tem que ser na ordem de 60%. Números abaixo de 60% indicam que você tem um quadríceps muito mais forte do que deveria. Você tem um isquiotibial muito mais fraco do que deveria, tá? No gráfico, você visualiza o quadríceps, que é essa primeira curva grande aqui, e o isquiotibial, que é essa segunda curva aqui, tá? Extensão, repouso, flexão. Veja que em azul é a perna esquerda, em rosa é a perna direita. Você tem a perna esquerda, que é o saudável, e a perna direita, que é envolvida na lesão, a lesionada. Você veja que a simetria entre eles está ótima. O pico de torque entre eles está sobrepondo a curva. Mas quando você pega esse pico máximo aqui com esse aqui de baixo, você tem uma diferença muito grande, né? Você está falando aqui de ordem de dobro, né? Essa aqui é quase que o dobro, quando deveria ser pelo menos 60%. Então tem que aumentar essa força de disco tibial para que essa curva aqui posterior ela fique um pouquinho mais alta, nunca vai ser igual, tá? Mas ela tem que ficar aqui pelo menos mais da metade, que é 60%, nessa razão. Outro exemplo que vocês podem visualizar aqui nesse slide é quando ocorre uma inversão dessa relação agonista-antagonista. Você está diante aqui de um quadríceps muito fraco, então você tem um pico de torque com assimetria aqui de 43%, quer dizer, é para ser 10%, o cara está com 43%, é loucura, né? E isso, indiretamente, faz com que a relação agonista-antagonista fique acima de 60%. Aí você pode pensar, meu isquiotibial aqui está forte. Não, o isquiotibial aqui não está forte. O quadríceps é que está muito ruim, muito fraco. E é como o quadríceps ele fica no denominador da fórmula, você tem uma falsa impressão de que a sua razão agonista-antagonista está muito boa. Na hora que ele recuperar essa força aqui do quadríceps, esse 189, quando ele recuperar e voltar a ficar próximo aqui dos 300 e tanto, aí você vai visualizar novamente uma razão agonista-antagonista mais próximo da realidade. O Jornal Britânico de Medicina Esportiva publicou, em 2016, regras simples de decisão para reduzir o risco de relesão em 84% após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Esses pesquisadores aqui da Escandinávia, eles acompanharam 106 atletas que fizeram cirurgia de LCA e perceberam que ao retornar à prática esportiva em alta demanda, isso aumentou o risco em 4 vezes. Então, o simples fato de você voltar ao esporte em nível competitivo, por si só, já é um fator de relesão. Você está se expondo ao risco, tá?
Quem fez isso depois de 9 meses teve uma redução do risco de 50%. Essa é a principal informação. Isso aqui mudou o jogo. De 2016 para trás, todo mundo falava em retorno ao esporte do LCA em 6 meses. Todo mundo, o número mágico era 6 meses. Depois desse estudo especificamente, todo mundo passou a falar em 9 meses. Essa pesquisa comprovou, estatisticamente, que você consegue reduzir drasticamente o risco de lesão quando você posterga mês a mês do sexto ao nono mês de pós-operatório. Outro critério que os autores concluíram que é importante nessa decisão é a simetria da força muscular do quadríceps. Para cada 1% mais assimétrico, você tem uma redução de 3% no risco de lesão. Isso é muito, gente. Se a gente está falando que a gente quer um quadríceps lesionado, comparado com não lesionado, abaixo de 10% de déficit, eu estou falando aqui, então, que para cada 1% de déficit que eu diminuo, que eu deixo uma perna mais próximo da outra, mas tão forte igual a outra, eu reduzo 3% a chance de relesão. Nós, lá na Universidade Federal do Ceará, também fizemos um estudo para validar o uso do dinamômetro isométrico, especificamente nesses participantes com reconstrução do LCA. Nós fizemos isso junto com o isocinético. Então, o mesmo indivíduo, o mesmo atleta que fez cirurgia de LCA, ele era avaliado no isocinético, que é o padrão ouro, e também no handheld, no dinamômetro isométrico. E nós percebemos que ambos conseguem identificar essas assimetrias no torque muscular do quadríceps muito bem. Ou seja, esse aparelho que é mais barato, que é mais fácil, é portátil, comparado a um equipamento que não é portátil, que é caro, que demora, que não é fácil de fazer, exige treinamento, consegue entregar o mesmo resultado. Existem vários modelos no mercado, né? Tem dinamômetros de tração, como vocês estão vendo aqui nas fotos, tem dinamômetros de compressão, como o da foto anterior, tá? E eles hoje têm aplicativos para smartphone, facilmente você consegue já calcular isso automaticamente. Eles preparam para a gente relatórios que mostram a força do lado direito, força do lado esquerdo, já calcula o déficit entre uma e outra, já dá aqui para a gente as relações musculares, né? A razão flexão-extensão, razão isquiotibial, quadríceps, já dá carga de treinamento para fazer a reabilitação e treino de força, enfim, muito, muito, muito assertivo em termos de informação para a gente. Outro critério físico importante para a avaliação é a estabilidade postural. O padrão ouro é essa plataforma chamada estabilometria. Nós fazemos isso com o Biodex Balance System. Este é um relatório padrão do Biodex Balance System. Você está vendo aqui o índice de estabilidade geral, o índice anteroposterior no plano sagital e o índice lateromedial no plano frontal. É o quanto que o centro de gravidade ele oscila para um lado e para o outro, para frente e para trás. E, no geral, como é que isso se comporta. Esse aqui de cima seria um gráfico esperado de membro direito e esquerdo saudável. E aqui, após uma lesão que afeta principalmente a propriocepção. Torse de tornozelo, reconstrução do ligamento cruzado anterior, dor patelofemoral faz isso, artrose de joelho faz isso, lesões de cartilagem, lesão de menisco faz isso. Tá? Então, lesões que afetam a propriocepção tendem a ter um prejuízo na performance da estabilidade postural. Nesse outro estudo, foi avaliado que essas medidas biomecânicas durante a aterrissagem de um salto e os índices de estabilidade postural, eles conseguem predizer uma segunda lesão de LCA após uma cirurgia de reconstrução. Ou seja, os participantes com déficit
nos testes de estabilidade postural unilateral, single leg, eles apresentam 2 vezes mais chance de incorrer numa segunda lesão, ou seja, déficit de estabilidade postural, déficit de equilíbrio, déficit de propriocepção. Isso não são sinônimos, são coisas correlatas que se somam para apresentar um desfecho ruim na estabilidade postural. Isso pode ser feito também com Y-teste, como vocês estão vendo aqui na foto, que também é um tipo de teste clínico funcional para avaliar a estabilidade funcional. Não substitui o padrão ouro, mas é mais uma opção. Escala de função do joelho. Tá? Aqui vocês estão vendo a tradução, adaptação cultural e validação para o português brasileiro do IKDC. IKDC é a escala que foi validada aqui no Jornal Americano de Medicina Esportiva para analisar justamente a capacidade funcional do joelho. Outro teste importante a ser feito é o hop test, são os testes de saltos. Tá? O hop test ele tem um salto simples, tem um salto cronometrado no tempo numa distância de 6 metros, tem um salto triplo e tem um salto em zigue-zague, que é o crossover hop for distance. Tá? Esses testes também avaliam a performance do membro inferior e nos ajudam na tomada de decisão, já que o déficit entre o membro lesionado e não lesionado deve estar abaixo dos 10%. Outro teste muito utilizado para retorno ao esporte após o LCA se chama teste T de agilidade. O indivíduo ele parte aqui desse cone, tem que correr numa linha reta, aí ele tem que andar de lado, correr de lado 5 metros para um cone, depois 10 metros para o outro cone, volta 5 metros para o cone central e volta correndo de costas. Esse T tem que ser feito em menos de 11 segundos. Tá? Em resumo, todos esses testes que eu falei aqui para vocês, resumido basicamente nos pontos de corte. O indivíduo tem que estar sem dor, sem edema e com amplitude de movimento completa. Testes ortopédicos nem se fala, né? Tem que estar negativo, tanto no gaveta anterior, como no LACMA, como no pivô shift. Então, testes ortopédicos zerados, sem dor, sem edema e amplitude de movimento completo. Esse é o básico, tá? Tempo, a partir de 9 meses. Questionário IKDC de função de joelho, acima de 90 pontos. Tem uma divisão aqui para homens e para mulheres, mas acima de 90 pontos, você já está muito bem, obrigado. Prontidão psicológica por retorno ao esporte, acima de 63% para retornar ao treino, que é aquele retorno à participação, retorno ao primeiro contato com o ambiente do esporte, e acima de 76% nessa escala para retorno pleno ao esporte. Tá? Esses critérios somam-se aos testes físico-funcionais. Aqui vocês estão vendo o Y-Balance Test só na direção anterior, tem que ter uma diferença menor do que 4 centímetros entre o membro operado e não operado, um déficit no hop test menor que 10% e realizar o teste T de agilidade abaixo de 11 segundos. Quando a gente fala de força muscular, é o que nós já sabemos. Uma diferença entre uma perna e outra menor que 10% e uma relação agonista-antagonista ali na casa de 60%. Tá bom? Esses 2 últimos slides resumem basicamente toda a aula que eu estou falando aqui para vocês sobre critérios de retorno ao esporte após cirurgia do ligamento cruzado anterior. Bom, e aqui nós chegamos então ao grande momento que é o retorno ao esporte, né? É aquela hora em que o seu paciente que você acompanhou desde o primeiro dia de pós-operatório, às vezes no pré-operatório, e ele lhe convida como fisioterapeuta esportivo a assistir ou até mesmo participar da primeira partida dele, do primeiro jogo que ele vai fazer. Eu, particularmente, nunca trabalhei em esporte de alto rendimento, alto desempenho, sempre trabalhei com esporte amador, recreacional,
Então, os meus pacientes, os meus atletas, eles não necessariamente precisavam cravar 9 meses para poder fazer o retorno ao esporte, não tinha esse desespero. Eles não viviam do esporte, né? Eles faziam isso de hobby, de prazer, de recreação, de saúde, tá? Era uma atividade secundária na vida deles, mas era uma meta de retorno. Então, participei já de muitas partidas de futebol aí, com vários ex-pacientes, é uma alegria enorme para o fisioterapeuta esportivo, talvez, ou com certeza, a cereja do bolo aqui, de todo o processo, que é longo, é árduo. Você vê o paciente ali, às vezes, chorando no primeiro dia de pós-operatório, com muita dor, cadeira de roda, muleta, muito sofrimento, e ver essa evolução dele semana a semana, mês a mês, até esse sorriso no rosto aí, quando ele plenamente consegue fazer o que ele quer desempenhar seu esporte, sua brincadeira, enfim. Vivo muito isso no futebol, que é o esporte que eu gosto, mas já tive pacientes e atletas de vários outros esportes. Aqui do lado vocês estão vendo um paciente que sofreu lesão do LCA fazendo dança, né? É professora de dança e, enfim, durante um salto lateral, acabou fazendo um mecanismo de valgo dinâmico de joelho e rompeu o LCA. Acompanhei no pré-operatório, pós-operatório, e com 12 meses de retorno, de reconstrução do ligamento. Ela me mandou esse vídeo aí após participar de um treino, na véspera de uma apresentação importante que eles iam fazer lá no clube de dança deles, né? Então, uma felicidade muito grande em receber essas mensagens e realmente é a parte mais gratificante aqui da fisioterapia esportiva. Chegamos ao final de mais uma aula de fisioterapia esportiva. Ao todo aqui nós temos 1 hora de muito conteúdo falando especificamente sobre critérios de retorno ao esporte, tá bom? Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, assiste a parte que você ficou em dúvida, diminui a velocidade, assiste de novo, pausa, anota o que você está em dúvida aqui e deixa aqui nos comentários as suas perguntas, as suas dúvidas. Eu e minha equipe vamos responder a todos aí prontamente. Valeu, galera. Até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula e tchau.